Ele tinha tudo, menos a coisa que mais importava. O cartaz tremia preso ao poste, a chuva apagando as bordas da foto. O rosto do menino, impresso em papel barato, parecia mais pálido com a água. Leonardo Salvaterra tocou com os dedos a imagem molhada, como se o menino pudesse tocar de volta. Não havia brilho de joias naquela mão agora. O terno caro, a pasta de couro, tudo aquilo não protegia o que havia se perdido há um ano. Ele percorreu a mesma rua 3 vezes naquela tarde. Colou cartazes, perguntou por lojas, leu nomes em placas que não respondiam. Era como se as placas da cidade falassem uma língua que ele não entendia. Do alto dos edifícios envidraçados, sua vida de antes parecia um sonho distante. Nos becos, a realidade lhe mostrava o que resta quando se perde algo maior que dinheiro. Roberto, o motorista, esperava no carro com o motor ligado, pronto para a próxima viagem que Leonardo pedisse. Havia uma fidelidade quase dolorosa entre os dois. Roberto não sabia dizer não a quem o havia tirado da favela e o levado para dentro de uma vida de contas a pagar. Mas ali, naquela tarde, nem a lealdade do motorista parecia suficiente para aquietar o buraco no peito de Leonardo. Os passos de Leonardo eram silenciosos na calçada, seus olhos atentos a qualquer rosto infantil. Havia noites em que sonhava com o som de uma risada tampada por lençóis, com o pequeno Miguel correndo em direção ao quintal. Essas imagens vinham como facas mínimas. Cortavam, mas não sangravam na superfície porque a ferida já havia se instalado fundo demais. 1 ano de cada lembrança repetida como uma gravação ruim. Ele precisava de um novo sinal, de algo que rompesse a rotina de tentativas vãs. Foi nessa rotina que, numa tarde cinzenta, o mundo se partiu numa frase curta. Uma menina apareceu à beira da calçada, onde Leonardo lia placas e colava mais um cartaz. Estava descalça, o pé grudado no pó da rua. O cabelo era um nó solto que insistia em cair sobre os olhos. Não tinha medo da chuva. Parecia que a chuva fazia parte da rua, e a rua era sua casa. Ela olhou para o cartaz, para o rosto molhado, e não para o homem que o segurava. Havia uma simplicidade cortante na maneira como ela falou, uma certeza que vinha de coisas menores e maiores do que qualquer explicação confortável. O menino daquela foto está lá em minha casa. A frase foi um botão que se apertou no peito de Leonardo. Não foi apenas o conteúdo, foi a cadência, a naturalidade. Quando um desconhecido de um outro mundo lhe dissesse aquilo, poderia ser apenas simpatia, lenda, má fé. Mas vindo daquelas mãos pequenas, sem nenhuma pretensão, a frase soou como autorização para acreditar. Ele a estudou por um segundo desarmado. Aquela certeza infantil rompia com todas as probabilidades. Como você sabe? Perguntou, porque perguntar era às vezes a única ponte possível entre o desespero e a ação. Ele tem uma risca na orelha, respondeu ela, como se descrevesse a cor de uma fruta. E o sapato dele fica atrás do armário. Ele chora dormindo. Palavras soltas. Detalhes que não se inventam com facilidade. Leonardo abriu a boca uma vez e fechou sem dizer nada. A cidade ao redor continuava com seu barulho distante. Os caminhões, os vendedores, a vida de quem não pode parar. Mas para ele, nesse minuto, o mundo se estreitava. Esse menino com risca na orelha, sapato atrás do armário, choro noturno, poderia ser Miguel. Antes de entregar-se ao plano, porém, sentiu a velha prudência do homem de negócios. Confirmar, não acreditar, verificar, não doer por antecipação. Roberto observava com os olhos dos que sempre esperam ordens. Leonardo respirou fundo e, pela primeira vez desde o sequestro, foi puxado por outro que não fosse o instinto de autopreservação. A coragem silenciosa de uma menina que não via glamour em promessas. Me leve até a sua casa, disse ele. A pergunta sutil, o convite que é também uma ordem.
A menina virou-se sem pressa. Vem! Foi um caminho que parecia reduzir uma cidade inteira. As ruas ficaram mais estreitas, as calçadas menos cuidadas, as fachadas mais curtidas pelo tempo. Os prédios cederam espaço às casas baixas, às árvores, aos fios. Chegou-se a um ponto em que o asfalto tornava-se outro, mais poeira que pedra. Os carros de luxo eram exceção naquele bairro, e o carro de Leonardo, por um momento, parecia uma criatura deslocada. Ele desceu sem olhar para o traje. Não havia autoridade naquele gesto, apenas um pai disposto a atravessar qualquer distância. A menina caminhou com passos rápidos, mas não apressados. Chamava-se Beatriz. Descobriu-se por uma troca gentil e breve. Falava pouco, mas olhava muito. Havia algo naquela criança que não se vendia por atenção. Havia algo que a mantinha alerta por necessidade. Ela mostrou a rua, apontou portas, reconheceu rostos. As pessoas a cumprimentavam, e ela respondia com a simplicidade de quem conhece cada passo daquele chão. "Dorme onde, Miguel?" perguntou Leonardo a cada sinal, a cada porta fechada. Beatriz respondia com a mesma firmeza. Lá. A casa apontada por ela estava pintada de um azul que já foi vivo. A cal, rachada, guardava marcas de mãos e histórias. Uma janela tinha cortinas remendadas, outra estava coberta por um pedaço de madeira. Ao redor, roupas secavam ao sol, mastros improvisados de esperança. Leonardo sentiu de novo o contraste. Sua última casa tinha pisos aquecidos, cortinas que se fechavam automaticamente. Ali, cada centímetro era conquista. Beatriz abriu o portão cadenciado por pés cansados. Ninguém pontual o recebeu. A luz dentro da casa parecia atrasada, como se tivesse perdido o sinal do dia. Um silêncio denso ocupava o lugar. Havia um cheiro de comida simples e detergente velho. Um par de sandálias infantis deixado propositadamente na soleira da porta. Talvez um aviso à cidade de que ali moravam crianças. Leonardo, por instinto de pai e por prática de empresário, observava o território. A mulher que abriu a porta se apresentou como Carla. Não havia suavidade nas maneiras dela. A hospitaleira, porém, não lhe serviu sorrisos. O rosto carregava marcas de quem teve que aprender a se proteger cedo demais. Havia uma reserva imediata. Olhos que calculam risco, mãos que testam o ar. Ela o estudou, avaliou e escolheu uma palavra que foi receita para manter distância. "O que quer?" "Quero saber se esse menino mora aqui", disse Leonardo, e mostrou a foto. Carla não deixou a imagem se mover muito tempo nas mãos. Tomou distância, como se exibisse um segredo que não se dá de graça. "Tem muito garoto naquela rua", disse ela. "Não sei de nada." Mas Beatriz, que tinha ouvido tudo, não deixou a conversa se dissolver em negações. "Ele vem à noite", apontou. "Ele fica num quarto no fundo. A mulher deixa ele dormir." Carla engoliu uma frase. Havia um modo de dizer não que tentou parecer definitivo, mas no fundo estava claro que não se tratava de um lugar onde as respostas simples existissem. Leonardo sentiu que a linha que separava a mentira da verdade ali era tão frágil quanto um copo fino. Ele precisava de mais do que palavras. "Posso entrar?" perguntou. A resposta de Carla foi um olhar que dizia tanto quanto um sim relutante. Não era exatamente uma permissão, era mais um cálculo. Ela tinha motivos para desconfiar do homem estranho numa casa que já abrigara coisas que era melhor manter opacas. Ainda assim admitiu, talvez porque havia algo no rosto de Leonardo que não se parecia com curiosidade vulgar. Seus olhos estavam vazios de qualquer interesse que não fosse um único nome. O interior da casa era um labirinto de aromas e volume reduzido. Havia um abafamento que vinha do calor humano acumulado. Copos secos, brinquedos improvisados, colchões no chão que guardavam curvas nas membranas do tempo. A casa parecia respirar de maneira diferente. Cada um daqueles objetos contava sobre um esforço para não ser esquecido. Havia uma jabuticabeira tímida no quintal.
um símbolo tão fora de lugar quanto a existência de um homem como Leonardo ali. Ele está... Leonardo perguntou, atravessando uma sala onde o pó desenhava mapas impossíveis. Carla desviou os olhos. Tá lá dentro, murmurou por fim, como se dissesse algo proibido. O corredor que levava ao quarto do fundo era curto e a porta, entreaberta, deixou escapar um som, um suspiro baixo, um choro que não tinha forma de palavra. Cada passo que Leonardo deu fez o coração bater de uma forma nova. Era a expectativa no estado mais cru. Poderia ser ou não ser. A dúvida latejava. Quando empurrou a porta, a cena foi pequena demais para conter todas as esperanças de Leonardo. Um quarto escuro, um corpo infantil encolhido sobre um colchão fino. O menino era mais magro do que as fotos limpavam, a pele um pouco mais pálida, as roupas folgadas demais para um corpo que deveria estar crescendo em liberdade. Ele estava acordado, ou ao menos reagia. Olhou com olhos grandes e secos, alguém que vê um vulto e tenta encaixá-lo em lembranças. A respiração de Leonardo tornou-se um movimento pesado. Miguel, ele disse antes de perceber que havia falado em voz alta. O nome saiu como um pedido e como acusação. O menino reagiu com uma mistura de medo e reconhecimento tênue. O rosto dele registrou uma coisa imperceptível. Um traço de risca na orelha. Leonardo sentiu o chão se mover debaixo dele. Havia silêncio depois disso. Um silêncio que carregava coisas que não poderiam ser encaixadas em palavras. Beatriz ficou na porta, com as mãos enfiadas nos bolsos, observando. Carla fechou os punhos como se precisasse segurar algo que pudesse explodir. O menino, Miguel, evitava o contato visual pleno. Sua boca tremia como se quisesse falar e não conseguisse. Ele carregava a marca de quem havia aprendido a não acreditar demais no mundo. Antes que qualquer gesto pudesse tornar a cena clara, vozes altas soaram na rua. Um homem chegou abruptamente pelo quintal, o tipo de presença que marca território. Marcelo era grande, com a postura de quem não aceita perguntas. Havia brilho calculado nos olhos dele, aquele brilho que não se confunde com humanidade. Não levantou a mão, mas seu corpo inteiro era acusação. Ele sabia de regras que não interessavam ao resto do mundo. Sabia o preço das palavras. Quem é esse? Exigiu Marcelo. Carla tentou intervir. Havia uma tensão quase palpável entre ela e Marcelo. Era de quem tinha feito um acordo e agora lidava com as contradições desse acordo. Ele segurou-se num fio de autoridade torta, a autoridade de quem se alimenta do medo. A presença dele antecipava a necessidade de saída rápida, de resolução prática. Leonardo sentiu as vértebras se apertarem. Não veio preparado para embates físicos nem para sermões. Vinha preparado para resgatar um menino, para reconquistar um tempo roubado. A presença de Marcelo transformou o lugar, esfriando o ar, deixando todos pequenos diante de sua certeza. Roberto apareceu na rua, perturbando o equilíbrio com uma voz que tentou impor controle. O homem que ajudara a construir a fortuna de Leonardo entendeu, naquele ímpeto, que as regras de seu mundo estavam sendo desafiadas por leis distintas, as da sobrevivência, as do silêncio. Ele é meu filho, disse Leonardo, e a frase caiu no ar como se fosse uma sentença de um tribunal. Não era só uma afirmação de direito, era a súplica de alguém que carregava um ano de medo. Marcelo sorriu, mas um sorriso sem humor, apenas uma curva de lábios que guardava outra espécie de cálculo. Aonde ele mora quando não dorme aqui? Perguntou, como se recolhesse informação para mais tarde. Carla virou o rosto, incapaz de sustentar a troca. Havia no olhar dela um arrependimento que não vinha de compaixão por Leonardo. Vinha de medo, da contradição de quem, por necessidade ou desespero, se envolvera em algo maior que ela. Ele ficou alguns dias na casa de uma tia, disse ela sem firmeza. Leonardo não sabia como negociar com aquele tipo de homem. Ele sentiu uma vontade de usar dinheiro como se fosse ponte, oferecer,
comprar. Mas ali não se comprava liberdade fácil. Havia uma rede entrelaçada de omissões e ganhos que não se desmonta com cifras. O que precisava ser feito era urgente e tenso. Respirando com lentidão, Leonardo tomou uma decisão que transformaria a velocidade dos acontecimentos. Pediu que Roberto chamasse a polícia. Pedir ajuda à polícia foi, para muitos naquele bairro, um gesto que podia tanto livrar quanto condenar. Havia histórias de denúncias que se perdiam, de casos que eram arquivados. Ainda assim, Leonardo escolheu a via institucional. Ele trazia consigo vantagens, nome, influência. Mas a influência naquele momento pesava como nada no universo dos afetos. Ele precisava de um procedimento. Precisava também que a cena fosse vista por olhos isentos. O tempo até a chegada da viatura pareceu liquefazer-se. Beatriz ficou ao lado de Miguel como se seu corpo fosse uma muralha de proteção. Ela segurou a mão do menino com uma firmeza que surpreendia. Naquele gesto simples havia a coragem de quem não aceita que o menor seja engolido por decisões de maiores. Carla recuou, nervosa, e Marcelo cruzou os braços como quem tem a situação contida, pronto para argumentar. Quando a sirene cortou a rua, foi como se uma cortina tivesse sido puxada. O delegado Rodrigues chegou com o semblante que se espera de alguém que tem visto o país inteiro em sua paleta. Não foi hostil. Observou, anotou, mediou com uma voz que tentava ser justa. Ele pediu calma, pediu relatos. O bairro parou para assistir a um pequeno rito de passagem. Uma casa exposta, um menino devolvido à visibilidade pública. No entanto, a justiça é lenta e a vida é imediata. Miguel havia sido encontrado. Isso bastava para que algo mudasse dentro de Leonardo. Mas encontrar não era curar. Encontrar não apagava o que havia ocorrido. Encontrar era um começo, um primeiro sopro de ar depois do afogamento. No carro, a caminho do hospital, porque por precaução Leonardo quis que o menino fosse visto por médicos, Leonardo segurou as mãos de Miguel, sem impor presença. O menino permitiu o toque, como quem deixa um objeto frágil ser colocado em segurança. O trajeto foi silencioso, exceto por respirações e pelo som distante da cidade. Leonardo pensava nas últimas 12 meses, reuniões que não haviam impedido o desaparecimento, decisões que não impediram que alguém se aproveitasse da fragilidade humana. Sentiu culpa. Uma presença sorrateira que não se dissolvia com dinheiro. No hospital, Débora, a assistente social designada pelo plantão, aguardava com a prática das situações repetidas. Havia no rosto dela um cansaço com espaços vazios que se preenchem de histórias. Ela tratou de Miguel com mãos que sabiam ser firmes e gentis. As perguntas foram feitas com delicadeza. A criança respondeu com traços de memória cortada. Havia lacunas e recortes, e isso exigia paciência. Enquanto isso, o delegado Rodrigues iniciava procedimentos que não eram espetáculos. Anotações, ligações, pedidos por investigação. O caderno que depois descobriríamos listava nomes e valores, ainda não estava nas mãos corretas. Havia todo um caminho de prova a percorrer, e provas não aparecem por vontade apenas. Surgem com investigação, com coragem, com paciência. Carla foi levada para prestar esclarecimentos. As nuances de sua participação começaram a aparecer em murmúrios. Às vezes vítima, às vezes cúmplice, às vezes coercedora pela necessidade. É difícil, pensou Leonardo, arrancar a linha que separa a causa de consequência num mundo em que a fome empurra para escolhas devastadoras. Beatriz, por sua vez, ficou sob observação da assistente social. Ela tinha 12 anos, no rosto trazia a urgente maturidade de quem criava estratégias para sobreviver. Havia uma faísca ali que Leonardo não reconhecia de sua própria infância. Não havia resignação. Havia determinação. Débora, com um olhar que passava pela burocracia e ia direto ao essencial, prometeu encaminhamento.
Temos que garantir que ela esteja segura, disse, e a frase soou menos protocolar e mais humana. Naquela noite, Leonardo dormiu pouco. O apartamento que forrara com móveis de design parecia mais vazio do que o quintal azul de antes. Ele olhou para a foto de Miguel sobre a mesa, a mesma foto que tinha colado em cada poste de São Paulo durante meses, e passou os dedos sobre a superfície como se pudesse apagar a dor que se alojara lá. Não era apenas o filho que estava a ser recuperado, era uma parte de si que, até então, havia estado adormecida entre contas e aparências. Mas havia algo inquietante. A cena encontrara um eco que não era só a alegria do reencontro. Havia no quarto do menino uma presença de coisas que não se encaixavam. Um bilhete amassado, uma tira de tecido com um número e escondido entre um travesseiro velho, um caderno com nomes e números. Leonardo não o viu claramente. Foi um policial quem, ao revistar o quarto para a segurança, encontrou a página aberta, cheia de anotações. Aquilo era a primeira peça de uma trama maior. Um caderno, palavras contábeis, cifras pequenas e grandes, nomes riscados. Era, num só objeto, a confirmação de que o que havia acontecido não era acaso. Era esquema. Era uma rede que usava vulnerabilidade como mercadoria. Encontrar um caderno não era o mesmo que desmontar a rede, mas era um começo. Dias seguintes ficaram marcados por depoimentos, por procedimentos. Marcelo foi intimado. Sua figura, que antes impunha temor, agora tinha que responder em termos legais. A polícia encontrou outras evidências. A investigação se esticava, teimosa, pelas sombras da cidade. Mais importante, Miguel foi diagnosticado por profissionais que entenderam que aquele corpo precisava de cuidados que iam além do físico. Havia feridas na confiança, feridas no olhar. Tratamento, acompanhamento psicológico, tutoriais de como lidar com repetições de medo, tudo isso começou a ser articulado. E no meio dessa maquinaria burocrática surgia uma pergunta que Leonardo não sabia se tinha coragem de fazer. E agora? O filho estava seguro, mas as perguntas sobre futuro não se resolviam com um alvará ou com uma assinatura num papel. Havia decisões de natureza humana. Adoção, guarda provisória, tratar das responsabilidades de quem, mesmo tendo meios, falhara antes. A lei oferecia caminhos, a alma pedia reconciliação. Beatriz, que tivera coragem de dizer onde o menino estava, começou a frequentar os atos oficiais, como se fosse uma testemunha natural. Ela relatou com a mesma franqueza os pequenos detalhes que haviam levado Leonardo até ali. Miguel cantando sozinho, o sapato atrás do armário, o choro noturno. Sua coragem virou fio condutor das investigações. Mas também despertou em Leonardo uma admiração que não era conveniente, mas era honesta. Não queria usar Beatriz como exemplo para limpar sua própria culpa. Queria retribuir. Havia outras pessoas na cena que não se acomodariam na gratidão fácil. Dona Conceição, a vizinha que servira chá àquelas crianças por anos, ficou como elo com a comunidade. Disse que Beatriz sempre foi de se levantar cedo e proteger os menores. Falou em nome de uma vizinhança que cuidava com as formas que podia. Leonardo, que em outra vida havia tratado doações como estratégia de imagem, sentiu a honestidade do gesto de Conceição como uma acusação e como um convite. Os dias passaram em um compasso que misturava alívio e responsabilidade. Investigações prosseguiam. Rostos eram mantidos em memória. Marcelo passou noites interrogado. Havia uma linha tênue entre encarar os culpados e entender as causas que os tinham produzido. Leonardo mergulhava nisso sem nunca esquecer. Sua responsabilidade era pessoal. Não havia conta bancária que o absolvesse. No meio de tanta coisa, havia pequenos gestos que pareciam construir uma ponte. Leonardo começou a comparecer às reuniões com os profissionais, a ouvir os conselhos de Débora. Não era paternalismo, era decisão. Propôs que, enquanto o processo corria, Miguel ficasse sob sua guarda provisória. Pediu pela tutela temporária, não para preencher regras,
mas porque queria oferecer um lugar onde o menino pudesse, aos poucos, recolher-se e reaprender a existir sem medo. Quando Miguel acordou pela primeira vez no apartamento de Leonardo, o espaço parecia outro universo. Havia camas macias, cortinas que deixavam a luz entrar sem medo. Um pequeno armário foi improvisado para guardar seus brinquedos. Ele se movia com uma cautela que vinha do hábito de esperar o pior. Havia, contudo, no canto do quarto, um par de sapatos novos. Um gesto que tentava ser normal e era, ao mesmo tempo, um intento de reparo. Sentado numa poltrona, Leonardo observava sem envolver demais. Havia um temor. O que dizer? Como ser pai depois de um hiato que parecia impossível de preencher? Havia culpa que pedia perdão e um futuro exigindo correção. Ele escolheu a simplicidade, falando pouco, ouvindo muito. O menino reagia aos poucos. Em seus olhos, Leonardo notava lampejos de curiosidade. Pequenas coisas o interessavam. Um avião de brinquedo, o som da torneira, a janela que mostrava as luzes distantes. Cada nova reação era comemorada com uma reserva tímida. O que Leonardo nunca esperou ouvir naquela casa, aquilo que daria nome ao que vinha depois, ainda não tinha sido proferido. Havia, por parte do menino, alguma coisa guardada, um enigma que tardava em se abrir. Havia também uma verdade maior que pairava no ar. A responsabilidade de transformar o encontro em cuidado duradouro. Encontrar Miguel foi o primeiro gesto, estabelecer uma vida, o segundo. E enquanto ele observava, as memórias do cartaz molhado voltavam, como se a cidade inteira o lembrasse do início. A chuva que apagava as bordas agora dava lugar a um sol incerto. A jabuticabeira do quintal da Casa Azul, que ele havia visto na primeira visita, ficou como símbolo, uma semente plantada, aguardando crescer. Leonardo sabia que não bastava arrancar o menino do lugar onde estava. Era preciso plantar um novo terreno onde raízes pudessem firmar. Ainda assim, havia portas a bater. O caderno encontrado guardava nomes que ainda precisavam ser confrontados. Havia negociações, promessas, uma rede que não se desmontaria só porque uma casa fora aberta. Havia necessidade de punição, de justiça que não fosse espetáculo. E havia finalmente a questão que mais doía: onde ficaria Beatriz? Como agradecer a menina que fora corajosa? Como não transformar sua coragem em mercadoria? Na cozinha do apartamento, Leonardo derramou café e olhou para uma cidade que sempre lhe entregara retorno sobre investimento e que, naquele instante, exigia pagamento de uma dívida moral. Ele suspirou, não mais pelo filho desaparecido, mas pela nova responsabilidade que agora batia à sua porta. A escolha de adotar, de reestruturar sua vida, não seria rápida. Havia processos. Havia confraternizações dolorosas, havia a necessidade de aprender a reputação do passado e traduzi-la em ação presente. Enquanto o sol entrava pela janela do quarto de Miguel, o menino finalmente fechou os olhos e dormiu. Naquele sono, havia uma calma que soava como promessa. Leonardo permaneceu ali, observando-o, imaginando que poderia haver também uma verdade pronta para ser dita, uma que mudaria completamente as coisas, mas ela ainda não veio. A história, naquela tarde, ficou pendurada entre o encontro e a mudança. As peças haviam sido movidas, mas o tabuleiro ainda não havia sido concluído. Leonardo sabia que a estrada à frente exigia passos firmes e que a verdade que um dia ouviria do menino, no abrigo definitivo de sua casa, teria força suficiente para mudar não só sua vida, mas a de muitos. Ele não sabia ainda o que seria dito, nem quando. Só sabia que aquela casa, aquele apartamento, aquele lar que começava a se formar, estaria pronto para receber a verdade quando ela chegasse. E ele, finalmente, estava pronto para ouvir. Os meses que vieram depois foram feitos de dois tempos: o urgente dos procedimentos e o lento, quase inaudível, do concerto de coisas íntimas. Havia papéis a assinar,
audiências a marcar, depoimentos a repetir. Havia também sessões de terapia, noites acordadas, exames que transformavam o corpo em um mapa de necessidades. Para Leonardo, cada encontro com psicólogos e assistentes sociais era uma lição em humildade. Ele, que sempre achara que tudo podia ser medido em resultados, aprendeu que alguns resultados nascem de disciplina, presença e paciência, e não de relatórios bonitos. O caderno encontrado no quarto de Miguel abriu portas que ninguém imaginara. Nomes e números apontaram para rotas pré-estabelecidas, para clientes que se achavam invisíveis por trás de transferências rápidas e conversas em restaurantes discretos. A investigação se aprofundou. Prenderam-se intermediários, uma distribuidora de falsos documentos foi desmontada e Marcelo recebeu um mandado que o encontrou em uma madrugada. Não foi espetáculo, foi trabalho meticuloso de polícia e justiça. O delegado Rodrigues coordenou as ações com a firmeza de quem tinha aprendido que a lei precisava caminhar com cuidado quando lidava com vidas. Carla, confrontada com provas e com seu próprio cansaço, escolheu cooperar. Não foi uma absolvição. Ela sabia que havia cruzado linhas por necessidade, por medo, por decisões tomadas no escuro. Em depoimentos, contou episódios de pressões, de contas que não fechavam, de promessas de pagamento que nunca vinham. Pagou seu preço legalmente, mas também começou a frequentar um centro de apoio. Débora conseguiu um encaminhamento para tratamento e cursos. Havia quem a visse apenas como culpada. Havia quem percebesse nela traços de vítima. A realidade era maior que essas palavras soltas. Havia falhas históricas que empurravam escolhas. Beatriz entrou num abrigo com rotina e cuidado. Havia nela uma coragem que impressionava especialistas. Relatava com precisão pequenos detalhes, mantinha a compostura em depoimentos e mostrava entre os dentes um esforço para não se deixar reduzir àquilo que vivera. Débora conversava com frequência com ela, propondo alternativas. Leonardo, atento, percebeu que qualquer gesto de recompensa imediata poderia ser interpretado como compra de lealdade. Quis então agir com justiça. Ofereceu patrocínio a programas do abrigo, garantiu acesso a estudos e prometeu acompanhamento, mas pediu que as decisões sobre a adoção fossem feitas com rigor, pelo tempo certo. Não queria tomar a menina como troféu de redenção. Queria que ela tivesse escolhas reais. A imprensa se interessou, como sempre faz quando o contraste entre riqueza e abandono aparece em pauta. Houveram manchetes, entrevistas breves em que Leonardo disse o mínimo, que a prioridade era o bem-estar do filho, que a investigação seguiria sem interferências. Ele aprendeu por necessidade a falar com sobriedade. Não buscou holofotes, buscou procedimentos. Ainda assim, a exposição tornou tudo mais complexo. Miguel teve de lidar com olhares que vinham da curiosidade e do julgamento, e Leonardo teve de perceber que restaurar uma imagem pública era irrelevante diante da tarefa de reconstruir uma vida. O menino, por sua vez, reagia em seu próprio ritmo. Alguns dias ele parecia querer grudar em silêncio, como se os braços do pai fossem praia e ele ainda estivesse aprendendo a nadar até a margem. Noutros dias, recuava, traço comum a quem aprendeu que confiar dói. Havia lembranças que vinham como sombras, um cheiro, um gesto, a voz trocando o nome por números. Os profissionais que o acompanhavam explicaram a Leonardo que recuperação não era cronológica, era feita de camadas. Uma tarde, Miguel soltou um desenho na mesa da sala, um avião escrito com tremores, cercado por janelas pequenas. E Leonardo chorou, sem alarde, pela primeira vez em público. Com o passar dos meses, as peças da investigação foram se encaixando. Alguns compradores foram identificados. A rede montada para explorar crianças mostrou-se mais espalhada do que pareciam indicar as folhas do caderno. Havia gente de muitos lugares.
A polícia apreendeu mensagens e áudios que, aos poucos, desenhavam uma teia onde o sofrimento tinha sido mercadoria. Cada novo dado levava à outra ponta da linha. Marcelo, isolado no seu uê corrompido, acabou confessando em interrogatório parte do que sabia, e a justiça começou a fazer seu caminho, ainda que lento. Enquanto isso, Leonardo precisou decidir oficialmente pela tutela. A proposta de guarda temporária foi aceita com reservas pelos serviços sociais que queriam garantir continuidade no tratamento. Havia apelos e havia cautela. Assim, por um tempo que se diria provisório na papelada, Miguel passou a viver no apartamento do pai. Foi um período de adaptações. O menino aprendeu a usar toalha própria, a escolher a comida, a entender a rotina, sem a sensação de que o chão poderia ceder a qualquer momento. A casa que fora símbolo de distanciamento transformou-se, aos poucos, em abrigo de transformação. Leonardo deixou de falar em métricas e começou a falar de pequenas rotinas. Levar Miguel à escola, assistir a um desenho que não interessava a ele, aprender a fazer um sanduíche que o menino aceitasse. Roberto tornou-se presença constante. Havia um laço entre os dois que se alterou. Não mais patrão e motorista, mas um homem que se debruçava sobre o cuidado. E nos cantos do apartamento surgiram objetos envolvidos com a intenção de memória. Um avião de papel, um cobertor surrado trazido de volta do hospital, um par de sapatos ajustado com carinho. Aos poucos, mostrava-se também o efeito de pequenas atitudes públicas. Leonardo abriu parte de seu escritório a iniciativas sociais, financiou reformas em abrigos, contratou Débora como consultora em um projeto que unia trabalho e acolhimento, e apoiou cursos que ensinavam a jovens moradores da periferia técnicas para a formalização de pequenos negócios. Não foi uma mudança de imagem. Foi uma reorganização de prioridades. O ex-empresário passou a ouvir em reuniões o que antes pulara: histórias, gente, escolhas. Mas havia ainda uma ferida que o dinheiro não alcançava: a distância entre pai e filho. Leonardo queria que Miguel o chamasse de pai. Queria que no primeiro impulso do menino houvesse o nome. O menino, entretanto, precisava de tempo para se ver protegido naquela casa de paredes brancas e janelas limpas. Em noites em que a cidade parecia se acalmar, Leonardo passava horas na porta do quarto, sentado num corredor iluminado pela televisão que ficava na sala, ouvindo o som da respiração do filho. Às vezes Miguel acordava, olhava para ele e voltava a dormir. Às vezes chamava por água, por um copo, por um lenço. Pequenos pedidos, como quem testa a presença. Houve um momento que Leonardo não sabia como preparar. Não existia manual para aquilo. Em uma tarde chuvosa, quando a luz parecia pedir silêncio, Miguel acordou assombrado por outra sombra. Um sonho que devolvia a sensação de confinamento. Leonardo foi até o quarto, sentou na beira da cama e colocou a mão no ombro frágil do menino. Não falou de tribunais, não falou de dinheiro. Ficou ali, apenas sendo. Miguel olhou para o homem com olhos que pediam outra coisa, como se buscasse um mapa. Então, num fôlego que saiu pequeno e preciso, falou. Pai, disse, e o som foi um passo hesitante. Leonardo sorriu, um riso que trazia lágrimas represadas. Era o som que tantas noites justificara sua busca. Lembrava-se daquele instante como de um salto esperado. Mas Miguel suspirou e completou, com uma honestidade que veio sem drama, sem intenção de ferir, apenas com a clareza das crianças que veem o mundo sem camadas de justificativas. Eu sabia que o senhor vinha me procurar, mas eu aprendi outra coisa ali. Aprendi que casa não é só lugar, casa é quem fica mesmo quando é difícil. O senhor veio, e eu sei, mas eu queria que o senhor ficasse, não só viesse. A frase caiu no peito de Leonardo como uma pequena chave que abria portas que ele nem sabia que estavam trancadas. Não era acusação formulada com rancor.
Era constatação pura. A verdade exposta por Miguel era simples e devastadora. Sua presença anterior, tantas vezes corrida e ausente apesar das aparências, havia deixado uma marca que o dinheiro não conseguia apagar. Leonardo nunca esperara ouvir do filho, do menino frágil, que ainda cheirava ao hospital e a poeira de sala de espera, uma avaliação tão desnuda do que era ser pai. Ele imaginara festejos, confissões de medo, pedidos de lembrança, não uma frase que o colocasse diante de seu próprio legado de ausência. Naquela tarde, na sala iluminada por luz de chuva filtrada pela persiana, Leonardo sentiu que a busca tinha um efeito que ia além da recuperação física. Expôs sua própria necessidade de transformação. Havia culpa, havia um pedido sem forma. Ele agarrou as palavras do menino e com elas fez uma nova promessa. Não em público, não para a imprensa, mas para si mesmo e para aquele quarto que agora guardava um menino que aprendera a ressignificar o mundo. Eu vou ficar, respondeu Leonardo com voz rouca. Ficar não é fácil para mim. Vou precisar aprender, me ensina. Miguel, que até então raramente pedia coisas, olhou surpreso. Era a primeira vez que ofereciam a ele um lugar que vinha com convite para participar das regras. Ele assenteu devagar. Se o senhor prometer não faltar quando eu tiver medo, disse. Era a cláusula invisível que qualquer criança precisa para que a presença não seja apenas um fenômeno temporário. Com o testemunho do menino, mudanças concretas ocorreram. Leonardo ajustou sua agenda, delegou funções que antes mantivera por vaidade e passou a frequentar sessões de terapia familiar com Miguel e, mais tarde, com Beatriz também. As visitas de Débora à casa tornaram-se encontros de reconstrução. Relatos sobre escola, sobre relacionamentos com colegas, sobre como explicar a nova rotina. Havia falhas, recaídas. O menino, em alguns dias, afastava-se. Mas havia retorno também. A palavra pai foi se assentando nos lábios com menos esforço. A justiça, por sua vez, foi cumprida em sua medida. Marcelo recebeu condenação que não apagava o dano, mas que o colocava longe. Outros envolvidos responderam às acusações. Alguns negaram, outros confessaram. A polícia seguiu pistas. A cidade, por sua vez, começou a olhar para as periferias com perguntas incômodas. Como era possível que tantas famílias estivessem à mercê de redes que se alimentavam das suas carências? As reportagens que surgiram depois não buscavam sensacionalismo, mas explicações. Esse incômodo gerou debates em conselhos e câmaras municipais. Iniciativas foram propostas para fortalecer abrigos e fiscalizar rotas que antes eram invisíveis. Beatriz, depois de avaliações que pesaram sua proteção, seu desejo e sua história, teve a vida transformada de outra forma. Leonardo propôs formalmente a adoção da menina. Não um gesto impulsivo, mas uma oferta sustentada por compromissos práticos, custeio dos estudos, acompanhamento psicológico garantido, envolvimento com a família de origem quando possível, tudo articulado com Débora e com o sistema de defesa da criança. Beatriz, que crescera com a responsabilidade de quem protege, aceitou com a serenidade de quem entende que laços também se constroem com segurança. A adoção foi um processo ritual e jurídico. Na sala do cartório havia emoções contidas. Miguel observou de canto. Sentia talvez que se reencontrava com algo integralmente novo. Uma família com barreiras, cheias de estranhezas, mas sua. Leonardo assinou papéis que, mais do que transferências legais, eram promessas de presença. Ao sair no carro, Miguel segurou a mão do pai de maneira tão natural que uma parte de Leonardo julgou ser a mais pura vitória. Tinha conseguido de algum modo o que esperava, mas sabia de novo que toda vitória ali era o começo. Os anos seguintes não foram isentos de dificuldades. Houveram recaídas de antigos medos, houve o trabalho duro de Maria Conceição.
agora mais próxima à família como conselheira informal, para que a casa não se convertesse em um refúgio de decisões equivocadas. Débora continuou sendo ponte com a rede de apoio. Marcelo, confinado, permaneceu no noticiário como exemplo do que o poder do dinheiro e do medo pode produzir quando não vigiado. Carla iniciou um processo de reconstrução tímido, voluntariado no abrigo, participação em oficinas. Havia ressentimentos e havia também perdões conquistados a duras penas. Leonardo, transformado sem perder a sua pele de executivo, passou a investir em projetos que iam da prevenção à reinserção social. Criou uma fundação com foco na identificação precoce de crianças em risco, treinou profissionais, instituiu um grupo de prontidão para denúncias que repassasse informações com segurança. Não pretendia substituir o Estado, mas trabalhava para que lacunas existentes fossem preenchidas com responsabilidade. A iniciativa tinha o desenho prático que ele aprendera a fazer: metas, pessoas capacitadas, avaliação constante. A jabuticabeira do quintal da Casa Azul, que Leonardo vira na primeira visita, tornou-se símbolo do que acontecera. Ele plantou uma muda no jardim do seu apartamento, como quem quer trazer o que era simples para dentro das suas decisões complexas. A árvore cresceu com o tempo, e cada estação trazia uma lembrança. A chuva que apagara as bordas do cartaz, a mão do menino tocando o mundo, o esforço de uma menina que apontara um caminho. Em dias de sol, Miguel subia no tronco, agora mais alto, e olhava às janelas mostrando uma cidade que, pouco a pouco, parecia prestar mais atenção. No caminho da recuperação, não faltaram dúvidas morais. Leonardo teve de enfrentar críticas que o acusavam de oportunismo. Respondeu com ações contínuas, manteve o apoio, expôs resultados, mostrou a transformação das vidas envolvidas. Não desejou ser herói, desejou simplesmente não ser parte do problema. E isso o levou a reconhecer que sua fortuna poderia servir como ferramenta de mudança, desde que guiada por pessoas da periferia, por quem conhecia os caminhos e não por quem apenas queria remediar sua própria culpa. Um dia, anos depois, quando Miguel já era adolescente e a rotina familiar se tinha assentado em algo menos tenso, houve uma cerimônia simples no abrigo que Leonardo ajudara a financiar. Era um evento para crianças que completavam ciclos escolares. Havia apresentações, risadas, um bolo que fora partido com alegria. Beatriz, agora com as tranças curvas de quem cresce com segurança, entrou de mãos dadas com Miguel. Eles subiram ao pequeno palco e, diante de pessoas que antes talvez fossem estranhos, falaram sobre coragem. Miguel, com a voz mais firme, olhou para o pai na plateia. Havia ali a verdade de tempos antigos, mas reescrita pela prática da presença. "Eu sou daqui", disse ele apontando para o peito, onde a casa se fixara como lugar. "E aqui também", acrescentou apontando para onde Leonardo estava. O público aplaudiu, não em triunfo, mas em reconhecimento de que a transformação é uma atividade coletiva. Naquela noite, após a festa, sentaram-se no quintal, sob a jabuticabeira já adulta. A árvore lançava sombras pequenas no chão. Leonardo observou as mãos dos dois, elas, manchadas de cola do artesanato do dia, cheias de marcas de infância bem vivida. Não havia mais aquela dor aguda, mas havia memória. Miguel encostou a cabeça no ombro do pai e murmurou algo que Leonardo guardou como se fosse pedra preciosa. "Eu não trouxe só dor para a senhora, trouxe também coragem." A palavra senhora saiu com um timbre leve e incluiu, naquele instante, não apenas Beatriz, mas todas as mulheres e homens que ali, naquela família reinventada, aprenderam a acolher. A transformação de Leonardo não foi uma linha reta. Teve tropeços públicos, decisões que exigiram retiradas estratégicas para ouvir quem sabia mais. Mas com o tempo, seus atos produziram frutos palpáveis.
uma escola que oferecia contraturno para crianças em risco, um núcleo de atendimento psicológico que atuava em parceria com universidades e um fundo destinado à criação de redes de proteção. O que começou como uma dor privada converteu-se em compromisso público. O perdão entrou na história de modo cuidadoso. Não foi um passe mágico que apaga tudo. Foi um processo que envolveu reconhecimento, consequências e reparação. Em um encontro intermediado por assistentes sociais, Carla e Leonardo conversaram. Ela falou sobre motivos e ele sobre responsabilidades. Não houve absolvição automática. Houve sim o reconhecimento de que o mundo quebra pessoas e que reparar exige mais que palavras. Eles concordaram em colaborar para que casos como aquele fossem evitados no futuro. Ela, participando das oficinas no abrigo. Ele, apoiando com recursos e propondo soluções que atacassem as raízes da vulnerabilidade. Quando se olharam, naquela tarde, não foi para romantizar o passado, mas para reconhecer que era possível transformar falha em ensinamento. Beatriz, por sua vez, escolheu aceitar o afeto que surgia e também o desafio de manter laços com sua própria história. Não foi adoção que apagou memórias, foi acolhimento que ofereceu alternativa. O tempo trouxe sinais de cura. Miguel aprendeu a confiar em adultos sem medo de que diante do primeiro erro viesse o abandono. Beatriz fez amigos, estudou, sorriu sem carregar a cólera de quem precisa se defender sempre. Leonardo encontrou finalmente uma forma de medir seu sucesso que não incluía só números. Medidas passaram a ser humanas. Quantos jovens foram mantidos na escola, quantas famílias receberam suporte, quantas histórias evitaram que uma criança se tornasse mercadoria. E a verdade, aquela que o milionário nunca esperara ouvir do menino em sua casa, deixou de ser um estilhaço para virar alavanca. Miguel, numa noite calma, já com o hábito de frequentar a cozinha para um copo d'água antes de dormir, olhou nos olhos do pai e disse, simples, "O Senhor me encontrou, eu sei que o Senhor me procurou, mas o que eu queria mesmo, e talvez o que ninguém espere, é que o Senhor ficasse quando fosse difícil, não só quando fosse necessário procurar." A frase foi direta sem melodrama. Revelava uma maturidade que só nasce de dor e de observação. Leonardo, que aprendera a voar por planilhas e depois por rotas de hospital, entendeu que a busca por si só não bastava. Era a presença diária que curava as fissuras. Não era uma acusação que anulava a procura, era um convite para permanecer. Naquele silêncio compartilhado, a promessa que Leonardo fizera ganhou corpo. Ele levantou-se e abraçou o filho com a firmeza de quem quer manter algo pela vida inteira. Era um abraço que dizia, vou ficar. E ficar em sua casa significava tornar-se parte daquilo que sustenta, e não apenas do que resolve no afogadilho das emergências. Anos depois, o que restou foi legado, não só em projetos, mas em vidas transformadas. Miguel cresceu estudioso, interessado em engenharia, apaixonado por aviões desenhados nos tempos de infância. Beatriz, com voz segura, estudou direito e dedicou-se a causas de proteção infantil. Leonardo voltou ao comando de sua empresa com outra lente. Políticas internas de responsabilidade social que não eram fachada, mas fruto de experiências que o transformaram. A jabuticabeira do jardim, agora alta e frondosa, oferecia frutos para tardes de família e era lembrança viva do caminho percorrido. Num domingo de verão, com a casa cheia de risos, Leonardo caminhou até a janela e viu o cartaz que um dia colara. Não pendurado em poste nenhum, mas guardado num álbum de memórias, com a foto do menino que um dia fora levado e depois devolvido. Ele tocou o papel amarelado com reverência. Sabia que nada daquilo apagava o que houve, nem tornava a dor menor. Mas via agora que um pequeno ato de coragem, a coragem de uma menina descalça que apontara um caminho,
tinha começado uma sequência de cuidados que mudariam tantas vidas. Antes de encerrar aquele domingo, ele chamou os filhos para juntos plantar outra muda de jabuticabeira no quintal de uma escola que a fundação patrocinava. Foi um gesto simbólico, simples, que repetia a lição aprendida. Cuidar exige persistência, e sementes lançadas no solo certo dão frutos que alimentam mais que o corpo. Alimentam a esperança. Se esta história tocou você, fica comigo até o final e conte nos comentários de qual cidade assiste. Acredite, um pequeno ato de coragem, mesmo vindo das mãos pequenas de uma menina descalça, pode virar corrente e transformar o mundo. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que presença e responsabilidade mudam destinos.